Então, como você sabe, nesse sábado tivemos o clássico Grenal realizado no Beira-Rio, onde o Inter venceu por 1-0 com gol de Rafael Borré. Eu vi atentamente o jogo e vou trazer aqui as notas do jogo, na minha opinião. Bora lá, sem enrolação, começar aqui a avaliação. Começar pelo time da casa, o time que venceu o jogo, o time do Inter. Rocher, uma partida segura, teve sempre bem posicionado, saiu bem do gol nos escanteios, nas bolas paradas, nota 8 para o Rocher. Bruno Gomes começou sofrendo, assim como todo o time do Inter, foi envolvido pelo Aravena nos primeiros minutos, mas depois que o Inter passou a ter mais volume de jogo e mais posse de bola, ele cresceu no jogo porque tecnicamente ele é bom jogador. Quando ele tem que participar na construção de jogo, ele vai bem, então acabou crescendo no jogo. Nota 7 para o Bruno Gomes. Cleiton Sampaio, o principal motivo de preocupação do Inter antes do jogo, acabou fazendo um Grenal razoável. Foi bem no jogo, acabou sofrendo um pouco quando o Grêmio posicionou os dois centroavantes, né, principalmente depois da entrada do Diego Costa. Acabou batendo um pouco cabeça com o Vitão, tanto que o Grêmio conseguiu ter 3 ou 4 lances de perigo, de encabeçadas no segundo tempo. Mas no geral foi um clássico razoável para bom do Cleiton, nota 7. Vitão, impecável no jogo, construindo o jogo, fazendo a saída de bola com qualidade. Nos duelos no chão, ganhou praticamente todos, um zagueiro técnico rápido. Teve um pouquinho de dificuldade, assim como o Cleiton, no final do jogo, principalmente nas bolas alçadas do Grêmio, porque eu acho que o jogo aéreo é talvez o único defeito que o Vitão tem, mas no geral, um bom clássico do Vitão, nota 8. Bernabei, na minha opinião, o melhor em campo do clássico Grenal. Todo mundo sabia que ofensivamente o Bernabei tem muita qualidade. Ele chega com força no fundo, ele tem um bom cruzamento, um bom passe. A dúvida em relação ao Bernabei ela era pela questão defensiva. E no clássico Grenal ele foi impecável defensivamente, ganhou todos os duelos e foi coroado com assistência para o gol do Borré. Nota 9 para o Bernabei. Abrindo o meio campo a gente tem o Rômulo, que teve a dura missão de substituir o Fernando. Construindo o jogo, foi um pouco deficiente, não conseguiu fazer a saída com qualidade. Na marcação ele conseguiu fazer um bom trabalho, nota 6,5 para o Rômulo. Bruno Henrique começou mal o clássico, muito pela questão da deficiência da saída de bola do Rômulo. Ele teve que recuar muito para ajudar na saída de jogo. Depois que o Inter foi ganhando o campo, ele participou mais do ataque e cresceu no jogo, nota 7 para ele. Gabriel Carvalho. O Gabriel Carvalho eu acho que foi o pior em campo pelo lado do Inter, muito pelo fato do posicionamento dele. Ele é muito bom jogador, ele é um jogador com muita qualidade técnica, ele tem muita visão de jogo, só que ele é um jogador que ele não tem velocidade. E por ser destro e jogar do lado direito sem velocidade, ele acaba não rendendo. Por quê? Se ele trazer para o meio, ele vai acabar tendo que trabalhar com a perna esquerda, que é a perna ruim. E isso não vai ser bom para ele. Então ele acaba se limitando a jogar sempre para o fundo. E como ele não tem velocidade, ele não consegue ter a vitória pessoal em cima do marcador. Por isso que eu acho que o Gabriel Carvalho ele tem que ser deslocado ou para o centro do campo ou para o lado esquerdo, onde ele vai conseguir trazer para dentro trabalhando com a perna direita. Hoje ele é reserva do Wesley e reserva do Luan Patrick. E do lado direito, como ele não rende, eu acho que o Tabata tem que entrar no time. Como eu disse, muito por isso foi um Grenal ruim do Gabriel Carvalho, nota 5,5 para ele. Alan Patrick começou um pouco apagado, muito pelo fato da saída de bola do Inter não ter encaixado nos primeiros minutos. Tanto o Rômulo quanto o Bruno Henrique não conseguiram encontrar ele nas costas da defesa dos volantes, como ele havia feito nos outros clássicos. Ele não conseguiu fazer aquele jogo entre linhas que ele vinha fazendo. No segundo tempo, cresceu de rendimento, tanto que ele participa da jogada do gol, fazendo 2-1 com o Bruno Gomes. E principalmente depois que o Inter fez 1-0, ele foi muito importante para conseguir quebrar o ritmo do jogo e fazer com que o Inter segurasse um pouco mais a posse de bola. Nota 7,5 para o Patrick. Wesley fez um baita primeiro tempo, ganhando praticamente todos os duelos em cima do João Pedro. Teve chances de finalizar, acabou parando no Marquezin. No segundo tempo caiu um pouco de rendimento, muito pelo fato de que o Dodi, o volante do Grêmio, acabou dobrando a marcação junto com o João Pedro em cima do Wesley. Logo ele tinha 2 marcadores na frente dele, então ele acabou caindo um pouco de rendimento, mas mesmo assim fez um bom Grenal, nota 8 para o Wesley. O Borré até o lance do gol, ele talvez era o pior em campo pelas chances que ele havia perdido. 3 chances claras que ele havia perdido. Mas depois mostrou oportunismo,
foi coroado pela insistência, fez o gol, nota 7 para o Borré. Os jogadores que entraram, a gente tem o Fernando. O Fernando acabou entrando e mudou o jogo, porque a saída de bola com o Fernando é 1000 vezes melhor. Um jogador muito qualificado. Depois que ele entrou, a saída de bola fluiu com muita facilidade, a bola passou a chegar mais redonda para os meias, tanto que depois que ele entrou, saiu o gol do Inter. Fernando, nota 7,5 para ele. Tabata entrou bem, entrou no lugar do Gabriel Carvalho, que estava mal. O Tabata, assim como o Gabriel Carvalho, também não tem velocidade, só que como ele é canhoto, ele consegue jogar do lado direito porque ele consegue trazer para dentro para vir construindo o jogo. Entrou bem, ajudou no lance do gol, teve mais 2, 3 cruzamentos perigosos que ele deu. Entrou bem no jogo, o Tabata, nota 7 para ele. Gustavo Prado entrou, depois que já estava 1-0, acabou sendo importante na questão da marcação. Teve uma escapada ali do lado direito que foi interessante, nota 6 para ele. Valência entrou bem no final do jogo, não conseguiu participar muito, acabou entrando mais para marcar do que para outra coisa, mas pelo menos dessa vez ele mostrou empenho. Diferente dos últimos jogos, dessa vez ele correu um pouco mais, nota 6 para o Valência. Luiz Otávio, menino da base que acabou fazendo sua estreia como profissional. E que estreia, né? Estreou numa fogueira, justo num Grenal, e estreou bem, cara. Mesmo com pouca minutagem no jogo, ele mostrou personalidade, mostrou qualidade e não deixou cair o ritmo do time do Inter, velho. Olho nesse menino que parece que tem muito potencial. Luiz Otávio, nota 6,5 para ele. E para fechar aqui o Inter, a gente tem o Roger Machado. Roger Machado, o responsável pela vitória do Inter, por ter organizado o time, 8,5 para o Roger. Então a gente tem aqui a média do time do Inter, somando a nota de todos os jogadores e dividindo pelo número de jogadores, a gente chegou aqui na média de 7,18 para o Inter. Bora rapidinho para o time do Grêmio. Marquezin. Foi ele o responsável por não ter uma goleada no Clássico, nota 8,5 para o Marquezin. João Pedro, para mim o pior em campo, 4,5 para ele, foi envolvido com muita facilidade pelo Wesley e não conseguiu aparecer na frente, 4,5 para o João Pedro. O Eli fez um bom Clássico Grenal, nota 7 para ele, acabou sofrendo pela questão do Grêmio ter marcado praticamente todo o jogo, tá toda hora martelando, uma hora ia sair o gol, mas no geral o Eli fez um bom Clássico até, nota 7. Gemerson, mesma coisa com o Eli, sofreu pelo fato de estar toda hora tendo que rebater bola, toda hora tendo que marcar, porque o Grêmio não conseguia segurar a bola. Um pouquinho abaixo do Eli, nota 6,5 para o Gemerson. Mike, defensivamente, mostrou dificuldades e ofensivamente pouco agregou. Lateral muito fraco, 5,5 para o Mike. Dodi, se esforçou, brigou, tentou, mas a bagunça tática que é o Grêmio não ajudou ele a ter um bom desempenho, nota 6 para o Dodi. Vila Sante, mesma coisa que o Dodi, brigou, marcou, lutou, mas a desorganização do time também não foi boa para o Vila Sante, nota 6,5 para o paraguaio. Edenilson, talvez o pior na questão ofensiva do Grêmio foi o Edenilson, não consigo ganhar nenhum duelo do Bernabéu, foi mal, nota 5 para o Edenilson. Cristaldo, mais uma vez sumindo em jogo importante, sempre que tem um jogo importante o Cristaldo ele se apaga, ele não consegue encostar na bola. Tá mostrando ser um jogador pipoqueiro o Cristaldo, nota 5 para ele. Aravena, jogador do Grêmio que mais levou perigo, acabou perdendo um gol, mas foi perigoso quando teve a bola, nota 7. Bright White, tentou, brigou, mas acabou sendo mais um marcador do que um atacante, nota 6. Soteldo, entrou ofensivamente até que foi bem, mas o gol saiu muito pela falta de recomposição que ele acabou não fazendo e o gol saiu do lado dele, porque ele não recompôs, nota 6,5. Monsalve, entrou meio perdido, tentando resolver sozinho, não conseguiu, nota 6. Diego Costa, entrou, tomou cartão amarelo, cabeceou 2, 3 vezes fraco, nota 6,5 para ele. PP, entrou no final do jogo, apagado, pouco fez, nota 5,5. Arezzo, entrou em pouco tempo, conseguiu finalizar 2 vezes com perigo, mesmo com pouco tempo em campo, nota 7 para o Arezzo. Tinha acabado aqui a bateria da câmera, vamos seguir aqui a análise das notas do Grêmio, que acabou faltando aqui só a nota do Renato, que na minha opinião é o maior responsável pela desorganização tática do Grêmio.
Porque se a gente for analisar o elenco do Grêmio friamente, é um bom elenco. No papel tem bons jogadores. Tem aqui Vila Sante, que é um bom volante. Tem o João Pedro, que eu acho, apesar de ter ido muito mal no Clássico, eu acho um bom lateral. Tem aqui Aravena, que é bom jogador. Bright White, que é bom jogador. O Soteldo é muito talentoso, tem muita qualidade técnica. O Monsalve é bom jogador, que eu não consigo entender como ele é reserva nesse time do Grêmio. O Arezzo, um jovem, uma promessa uruguaia que é bom jogador, mas nenhum deles rendeu por quê? Porque é mal treinado. A culpa do mau desempenho do Grêmio no Grenal tem nome e sobrenome. É Renato Portaluppi, o principal responsável pela bagunça tática que é o Grêmio. Nota 4 para o Renato. E na média aqui das notas do Grêmio, ficou aqui 6,06, uma diferença de mais de um ponto em relação à média do Inter. Parece pouco, mas não, é uma diferença grande. E muito se deve aos homens que estavam na casa mata. Roger Machado positivamente, Renato negativamente. Então foi isso, as notas do Grenal.